Olá pessoal, sou Maria do canal Terapia com Plantas. Pessoal, primeiramente eu queria mandar um abraço para os meus inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, queria mandar um abraço carinhoso a todos. Um abraço para o pessoal do Facebook e do Instagram, dizer que eu estou muito feliz, obrigado pessoal, de coração, tá? E você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo no canal, prazer imenso ter você aqui, tá? Então, pessoal, eu queria, hoje, o vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a fazer um arranjo de mini peperômia, tá? Porque a Neia pediu para mim falar sobre as peperômia, então eu não vou estar falando sobre elas hoje, eu vou estar ensinando como que faz um arranjo com elas, porém, os próximos vídeos vocês entram aqui embaixo no link. Eu vou estar fazendo um vídeo apresentando para vocês a minha coleção de peperômia e dando a identificação de cada uma. Mas então não perca o próximo vídeo. Entra aqui na descrição aqui abaixo que vocês vão ver o próximo vídeo aqui. E hoje eu vou estar ensinando. Porém, eu não consegui, eu não tenho as peperômias, as minis, aquelas coloridas, né? Que são aquelas avermelhadas, que depois eu estarei também passando a identificação delas para vocês. Então eu vou usar as que eu tenho, mas como o recipiente que eu vou usar, ele é grande, aí eu vou estar usando as outras espécies para estar fazendo esse arranjo, tá? E dando a ideia para você, de fazer para você, que você quiser vender, ou se você quiser cultivar, se você quiser fazer um arranjo para ficar na sua varanda, no final de semana você levar ele para uma sala de estar, para poder receber alguma visita, colocar em cima de um móvel, tá? Ele fica leve, tá? E o manuseio dele é prático, é um manuseio prático. E pelo fato do substrato ser um substrato mais fibroso ou arenoso, então ele fica um substrato leve. Então dá para você manusear o recipiente independente do tamanho. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar usando essa vasilha aqui, tá? Quadrada. Eu tenho um vídeo que eu fiz que chama a florestinha. Eu vou deixar aqui também na descrição também. Foi feito num recipiente desse aqui, tá? Porém eu presenteei alguém com ela, então não tem ela mais para poder estar mostrando para vocês a atualização dela, mas ela está maravilhosa e a pessoa não mora aqui na minha cidade, então não tem como eu ir lá fazer o vídeo para vocês. Mas eu vou estar fazendo um semelhante aqui, que foi feito nessa vasilha. Aí você vai perguntar, Maria, só pode ser? Não, você pode estar usando um vaso, você pode estar fazendo um vaso alto também para ficar num canto, fica bonito. Você pode estar fazendo em jardineiras, você pode estar fazendo em bacias, aquelas bacias redondas, tá? Aquelas bacias redondas, você pode estar fazendo um vaso de barro. Em qualquer recipiente que você fizer esse arranjo aqui, ele vai ficar bonito, ele vai destacar onde você levar. Porque eu gosto muito e eu gosto de aproveitar o que eu tenho aqui. Então isso aqui era uma vasilha daquelas vasilhas que gato usa para fazer as necessidades deles. Então era uma gatinha que eu tinha. E ela teve uma complicação na cirurgia e infelizmente eu tive que sacrificá-la. Então eu guardei as vasilhas dela, são duas. Uma eu usei para fazer isso aqui, a outra eu usei para plantar violeta. Então, aqui ó, aí eu fiz os buracos no fundo, tá bem grande, os buracos tem que ser bem grande, porque a peperômia ela gosta de umidade, mas ela não gosta de encharcamento. Então, além de você usar o substrato, que é um substrato drenante para ela, substrato leve, ela precisa de um escoamento mais rápido para a água. A água tem que vir na raiz dela, molhou e já vazar logo. Então, para fazer esse arranjo aqui, pelo fato do recipiente ser grande, eu vou estar usando as outras espécies e vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar usando nele o lírio da paz, o mini, tá? Aqui, ó, essa touceira que eu tirei de um outro vaso meu, tá? Olha para vocês verem como está maravilhosa, tá? O mini lírio da paz. Vou estar usando uma muda minúscula de mini antúrio, tá? Mini antúrio, tá? Aquele vermelhinho. Vou estar usando a fitônia vermelha para dar o colorido, porque eu não tinha a mini peperômia, porque tem a mini peperômia vermelha. Como eu não tinha, eu vou estar usando a fitônia vermelha para estar dando o colorido aqui. Tem que dar o colorido para poder ficar bonito. E vou estar usando alguns enfeites. Então eu vou estar montando ele aqui para vocês, vou mostrar o substrato que eu vou estar usando e depois eu vou pausar o vídeo, montar e volto para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E vou estar usando o Ripsalis também. Aí, pessoal, quando vocês for montar um arranjo desse aqui, vocês têm que ter em mente uma coisa. O substrato tem que ser para as espécies,
tá? Vocês têm que olhar as espécies que vão no arranjo para vocês usar o substrato de acordo com a espécie e a claridade de acordo com a espécie e a regra de acordo com a espécie. Então essas espécies que eu estou usando aqui, o cultivo delas é tudo semelhante o da peperome. Então eu não vou ter problema, porque se eu coloco uma espécie aqui que ela precisa de mais água, ela vai sentir. Se eu coloco uma que precisa de menos água do que a peperome, ela vai sentir. Se eu colocar uma que precisa de mais sol, ela vai sentir. Se eu colocar uma que precisa de menos sol, então ela vai sentir. Então vocês têm que pegar mais ou menos as espécies que necessitam da mesma quantidade de claridade, do mesmo substrato e da mesma regra. Então essas espécies todas que eu estou usando aqui, o substrato pode ser da peperome, pode ser usado para elas, e a regra também é igual, é tudo igual. Então o cultivo delas, pelo fato de ser igual, elas podem ser cultivadas sim junto. Então tem pessoas que perguntam, mas não vai? Não vai prejudicar. E a manutenção, automaticamente, quando você faz um arranjo que ele leva essa quantidade de muda, se você não vai comercializar e a pessoa chegar lá e ela fazer o desmembramento desse arranjo e plantar em outros vasos, ela também pode fazer. Se você não for comercializar, você pode cultivar na sua casa. Porém, a manutenção não é muita, porque a peperome ela não requer tanta manutenção, o lírio também não requer tanta manutenção, a fitônia também. Só que chega uma época do ano que a fitônia ela fica feia. E chega uma época do ano que ela fica bonita. Então já é dela, mas o vídeo aqui não é para falar dela, mas o cultivo é o mesmo. Entendeu? Então não tem necessidade de você preocupar em estar colocando essas espécies todas juntas. O substrato que eu vou estar usando para ela, a peperome, essa mini, você pode usar um substrato fibroso, tem que ser um substrato leve, pessoal. Então, o que faz o substrato se tornar um substrato leve? O substrato fibroso é um substrato hiper leve. O que é um substrato fibroso? Aquele que você leva casca de árvore, que você leva folha de árvore seca, que você leva esses materiais que são orgânicos, que tem uma decomposição. Então, o que eu vou estar usando no substrato dela? Vou estar usando os dois, que é o arenoso, que eu vou estar usando um pouco de areia, e vou estar usando o fibroso, que eu vou fazer uma caminha aqui no fundo, com a casca de pinos, aquela gigante, tá? Aquela casca de pinos gigante, não é a moída, é gigante. Eu vou fazer uma caminha aqui no fundo, e por cima da caminha que eu vou vir com o substrato. E o que eu vou estar usando nesse substrato? O humus de minhoca, tá? E a areia. Tá? Não vou estar colocando terra, vou colocar só humus de minhoca com areia. Mas se você tiver terra aí na sua casa, uma terra boa, aquela terra preta do seu quintal, você quiser colocar, pode colocar. No lugar da casca, Maria, eu posso usar o que no lugar da casca de pinos? Eu não tenho ela. Você pode estar usando folha de árvore seca, você pode estar usando também pedaço de tijolo, sabe, esse tijolo de construção moído. Pode estar usando carvão, tá? Aqui eu vou estar usando, mas no lugar, para poder estar substituindo. No lugar da areia, você pode estar substituindo a areia pelo isopor picado. Você pode picar o isopor também ou o carvão. O isopor também funciona como um dreno, que a areia ela entra como um dreno. A utilidade da areia no substrato é o dreno, é para você jogar a água ir embora logo, tá? Porque essas plantas elas querem umidade, mas elas não suportam encharcamento. Então, para você não ter encharcamento na raiz de uma planta, você tem que colocar um substrato que a água passa logo e seca logo, tá? Então eu vou estar usando a casca de pinos, mas você pode estar substituindo a casca de pino. Esse recipiente aqui, pessoal, eu não vou estar colocando o dreno no fundo. Por que eu não vou estar colocando o dreno no fundo? Porque ele tem aqui, ó, menos de 10 centímetros de altura aqui. Então não tem necessidade de eu colocar, porque aqui o substrato vai secar muito rápido. Mas eu vou fazer uma caminha aqui no fundo. Esse tecido que foi colocado, que é o TNT, ele foi colocado porque os buracos aqui estão muito grandes. Se você quiser colocar isso aqui em cima do móvel, vai sujar seu móvel. Então foi colocado, coloca-se o tecido, uma manta de bidinho, um pedaço de TNT, um tecido velho que você tiver, para não vazar a terra, o substrato que você vai colocar aqui. Mas no fundo, aqui em cima desse tecido, eu vou estar fazendo uma caminha de casca de pinos, tá? Uma casca de pinos da grande. Mas se você não tiver casca de pinos, igual eu falei, pode usar isopor, pode usar o tijolo, só que o tijolo vai pesar um pouco. Eu usaria o isopor para ficar uma coisa mais fácil de manusear, principalmente se você usar um recipiente grande ou um vaso de barro, tá? Aí eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui, vou fazer a caminha aqui e volto com vocês. Feito a caminha aqui no fundo, já foi feito, ó, uma caminha de casca de pinos. Vou vir com o substrato, tá? Vou fazer a mistura ali do substrato com a areia, o humus de minhoca com areia, tá? Aqui tá o humus de minhoca, aqui na bacia aqui, ó, a areia, tá? Aqui, ó, eu vou estar fazendo a mistura dos dois e já vou fazer a primeira camadinha aqui. Daqui a pouco volto com vocês. Aqui, pessoal, eu já fiz já coloquei a primeira camada
do substrato, tá? Misturei com areia, o humus de minhoca com areia. E só lembrando que se você adquirir a peperômia ou alguma espécie dessa, você comprar, você já não pode chegar em casa e já fazendo o arranjo, não. Você tem que esperar uns 7 dias ela acostumar no ambiente de sua casa, para depois você tirar ela remover ela do substrato que ela está, tá? Porque o que acontece? Para você estar removendo ela aqui, ó, você remove ela e você retira um pouco do substrato, tá? Que está na base dela. Você não vai deixar a raiz toda nua, não. Mas você pode remover uns 80% do substrato, vocês podem estar tirando. Aqui, ó. Tirar uns 80% do substrato, não precisa tirar tudo. E aí vocês vão... Eu vou abaixar a câmera aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Aí vocês começam já a montagem. Esse tecido que está sobrando, pessoal, isso aqui não tem problema não. Depois só vir com a tesoura e retirar ele, tá? Então vocês já começam a montagem. Essa aqui, como ela tem um tom mais avermelhado, ela vai ficar um pouco mais para frente aqui, tá? E na parte de trás dela, você tem que ter em mente que você tem que começar um arranjo com as espécies maiores na parte de trás do arranjo. A parte que vai ficar virada para você, que vai ficar de frente para você, ela tem que vir as espécies menores, as espécies mais baixas, tá? Primeiramente por causa do sol, tá? Porque essa planta, todas elas vão ter que pegar sol. E outro fator é a estética do arranjo que você quer deixar, o efeito que vai dar, tá? Aí você apoia e vem colocando substrato. Então você começa aí, na frente do lírio da paz aqui, ó. Eu vou começar, vou virar o vaso aqui. Aqui, ó, o lírio da paz veio atrás, na frente dele veio a peperômia. Aí você ajeitou a espécie, a mudinha, você vem e coloca o substrato em volta dela, tá? Isso aqui não precisa de vocês colocar aquele tanto substrato não, pessoal. A peperômia não requer muito substrato no vaso, não. Aí o Rhipsalis, a mesma forma, você vem, você pode até usar o substrato que está na própria planta, tá? Não tem problema misturar, não tem nada a ver. Retirou o excesso, você vem e coloca ele na frente, tá? Como o antúrio, a altura dele, mais ou menos quando ele cresce, ele fica mais ou menos da altura do lírio da paz, você vem e coloca ele também na parte de trás, tá? O mini antúrio. E ele vai dar o diferencial aqui, porque na hora que ele der as florzinhas dele, ele vai ficar mais bonito. E assim você vai seguindo sucessivamente, tá? Com as espécies, tirando um pouco do substrato para deixar um pouco da raiz aparecer, para esse pouco da raiz incentivar um enraizamento novo aqui, porque a planta vai precisar do enraizamento novo, tá? E como eu quero aqui colocar uma decoração, eu vou deixar um caminhozinho aberto aqui no meio, ó, tá? Porque é como se fosse uma mini florestinha, então vou deixar um caminhozinho aberto. Se você quiser fazer esse arranjo também todo só com peperômia, você pode fazer ele só com peperômia. Aqui é porque eu não tenho as espécies todas, eu usei as que eu tinha, tá? Então aqui, se você quiser fazer ele todo só com peperômia, você pode estar fazendo ele todo só com peperômia, vai ficar uma gracinha, tá? Então aqui agora, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para me poder acabar de completar aqui o substrato para o vídeo não ficar muito grande. E depois eu já volto com vocês já com o arranjo já pronto, já com a decoração. Então deu esse efeito aqui. Se você quiser acrescentar mais vegetação, pode. Na verdade aqui eu não vou acrescentar mais vegetação, vou só colocar a fitônia aqui para dar uma cor, tá? E já vou vir com a decoração, o acabamento já com ele pronto, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto com ele pronto para vocês verem. Mas aí vocês podem brincando aqui com as mudas que vocês tiverem, com as espécies que vocês tiverem. Cada espécie que vocês tiverem e for colocando vai ficando muito mais bonito, tá? Então, pessoal, ficou pronta. Olha, o arranjo ficou pronto. Olha que fofo, tá? Eu vou estar passando a câmera aqui próximo a ele para vocês verem, tá? De perto, como que ficou. E vou estar mostrando os detalhes e dando as dicas para vocês aqui, tá? Na hora que eu vier passar a câmera aqui perto, eu vou estar dando a dica para vocês. Mas eu amei. Ficou lindo, lindo com esses enfeites, então ficaram lindíssimos. Mas eu vou estar passando aqui
a câmera aqui, mostrando para vocês os detalhes e uma espécie que foi acrescentada aqui. Eu vou estar mostrando para vocês o porquê que eu acrescentei ela. Ok? Só um minutinho, vou pegar a câmera para passar aqui para vocês. Bora lá. Então, pessoal, olha que mimo que ficou isso. Olha que lindo, que lindo. Aí, o que que eu fiz? Eu acrescentei uma crássula aqui, ó, porque o que acontece? Essa crássula, ela aguenta um pouco menos de quantidade de sol, tá? Então ela vai se adaptar aqui. Se ela começar a desencadear a cochonilha, aí se vocês for usar ela, eu peço para poder tirar. Mas tem alguns cedros também que precisam de pouco sol que vocês podem estar colocando. Que eu precisava de como é que fala? Como se fosse uma vegetação, porém um pouco mais baixa do que as de trás, para dar um efeito mais bonito. Aí aqui eu coloquei uma casinha, aquelas casinhas de interior, tá? Coloquei os enfeitezinhos que a Neia me deu, né? Muito obrigado, muito lindo. Aqui eu coloquei uma cisterninha, tá? Olha aí, vou filmar de longe para vocês verem, ó, o efeito. Isso aí, pessoal, na hora que essas plantas, elas desenvolverem bem aí, a fitônia tá até com uma florzinha, ó. Aí vocês vão ver como que elas vão ficar mais bonitas, porque elas vão encher. Aí o que que vocês têm que fazer? Quando vocês plantam, eu vou pedir que vocês, quando fizer o replantio, deixar uns 2 dedos na borda do vaso e uns 4 dedos entre cada muda, tá? Porque essas plantas, a copa delas abrem, quando elas desenvolvem, que muda o substrato delas, porque elas acham mais substrato para poder enraizar. Então o que acontece? Elas vão crescer um pouquinho mais, tá? Então elas precisam de espaço para poder abrir. Então vocês deixam espaço entre elas, tá? Aí aqui atrás, ó, olha o Ripsalis, tá? Aí, ó, cortei o tecido, na verdade eu enfiei ele aí por baixo, tá? Aí, ó. Olha que mimo que ficou. Isso aqui dá pra vocês colocar em cima de um móvel, numa varanda, tá? Uma varanda aqui que vocês for passar um final de semana, coloca em cima de uma mesa, aquelas mesas de jardim. Vai ficar muito lindo, tá? Olha aí, ó. Então ficou muito lindo. Eu já tinha feito uma igual essa aqui, que o vídeo chama Mini Fazendinha, Mini Florestinha, tá? E agora eu fiz esse aqui, que na verdade é o arranjo de peperômia. Mas como eu não tinha todas as peperômias, eu acabei colocando outras espécies, como eu falei lá no início do vídeo. Então vocês podem brincar, tá? Com as espécies que vocês tiverem, tá? Que o efeito vai ficar maravilhoso. Coloquei a fitônia vermelha, não coloquei a verde, porque já tem muito verde aí, eu dei preferência. E no vídeo próximo, eu vou estar voltando aqui nesse arranjo para poder estar falando para vocês a identificação de cada uma dessas peperômias aqui e mostrando para vocês a coleção de peperômia que eu tenho, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha aí, ó, que lindo que ficou. Aí vocês brincam com os enfeites vocês colocam. Obviamente, quando for regar, vocês têm que tirar, porque para não ficar molhando e não estragar os enfeites. O sol para ela aqui, eu vou estar falando para vocês agora a mesma quantidade de sol. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Do meu arranjo, tá? De peperômia, mini peperômia, tá? Se eu tiver deixado alguma dúvida, peço vocês que deixem nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder para vocês, tá? Porque o objetivo do canal foi esse, para poder estar ajudando vocês, tá? Usando a imaginação. Isso aqui vocês podem usar a imaginação e fazer o que vocês quiserem, tá? Da forma que vocês quiserem. Vai sair muito lindo, elas ficam muito lindas, esses arranjos ficam muito lindo, tá? Agora a questão do sol. Acabou aqui, vocês vão levar para um local que ela pegue no mínimo, pessoal, uns 30 minutos de sol da manhã ou da tarde. Preciso no mínimo disso, tá? Então ela vai ficar num local que ela pegar o mínimo. As peperômias não são de sombra, não existe planta de sombra, todo ser vivo precisa de sol. Então ela precisa do mínimo 30 minutos do sol da manhã ou da tarde. Se você morar no estado muito quente, você coloca, você diminui um pouco e vai acostumando ela gradativamente. Porém aqui, como já foi replantado agora, já não vai direto pro sol, ela vai ficar uns 3 dias na sombra e depois eu vou acostumar nesse sol e vou aumentando ele e ver se eu consigo deixar elas no máximo uns 40 minutos de sol da tarde, tá? Mas você pode deixar ela, se você morar numa cidade muito quente, eu peço que você dê preferência pro sol da manhã. Mas aqui você chegou e colocou ela em cima de um local e deixou ela pegar esse sol, a rega aqui você já pode regar, tá? Acabou o replantio que já pode regar. Eu não vou regar hoje porque aqui está chovendo e o substrato já estava molhado. Mas aqui você já pode regar ela,
E aqui você não deixa cair água nas folhas da peperômia. Quando você for regar aqui, você rega o substrato. Não há necessidade nenhuma de jogar água na folha, porque a crassula ela não gosta muito que molhe as folhas dela. Aqui eu usei a crassula, mas se você tiver um cedo que ele aguenta menos sol, você pode estar usando o cedo aqui também, tá? Que precisa de menos sol. Porque a maioria do cedo precisa de muito sol. Mas se você tiver um cedo assim, que ele é bem rasteirinho, para dar esse efeito aqui, você pode usar. E essa crassula aqui, ela desenvolve muita cochonilha. Obviamente, se ela não adaptar aqui por pouco sol, porque ela vai ficar pouco sol, eu vou estar retirando. Mas se ela adaptar, eu vou deixar ela aqui. Tá aí dando a manutenção, levantando ela, olhando embaixo, sempre de olho, tá? Porque aqui as espécies estão muito juntinhas, então a manutenção vocês têm que estar constantemente olhando, olhando por baixo, olhando as raízes, lembrando que as peperômias, elas precisam de replantio, então obviamente futuramente, daqui a um ano, você vai ter que estar desmembrando esse arranjo, retirando algumas, se você usar o lírio, o mini lírio, você vai ter que tirar alguma parte dele. Se você estiver usando o antúrio, você vai ter que tirar uma parte dele, porque eles enraizam muito rápido. O mini lírio, ele enraiza muito rápido, ele dá brotação muito rápida, você vai ter que tirar ele. A fitônia é um pouco mais lenta, e chega uma época do ano que ela fica feia, mas não precisa remover ela, porque ela é assim, chega uma época do ano que ela fica feia, ela entra numa espécie de dormência, e depois ela volta com tudo. E as peperômias também. Então a peperômia, pelo fato de ela precisar de replantio anual, obviamente você vai ter que desmembrar isso aqui daqui a um ano e tá fazendo o replantio, dividindo a touceira, tá? Dividindo a touceira, porque você pode fazer a propagação dela por divisão de touceira. Então você dividindo a touceira dela. E depois eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, para estar falando a respeito dessas mini peperômias, tá? A forma de cultivo delas. Mas não tem segredo, o substrato aqui é esse que foi usado aqui, vocês podem usar ele sem medo, e a quantidade de sol é a mesma, vocês não vão ter problema com ela, tá? Se você quiser fazer um arranjo desse também só com as mini peperômias, também você pode. Porém, igual eu já falei no início do vídeo, as plantas necessitam da mesma quantidade de sol, tá? Todas elas têm que precisar da mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de rega e o mesmo substrato. Porque se elas necessitarem de cultivo diferente e vocês colocar elas junto, uma espécie vocês vão perder. Então, assim, agora vocês podem também fazer o arranjo todo só com a mini peperômia. Vai ficar uma gracinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem tiver alguma dúvida, eu peço que deixe nos comentários, tá? Aqui, ó. Espero que deixe nos comentários. Vou deixar aqui um abraço a todos, tá? Pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado, tá? Não esqueça de dar o like, não esqueça de divulgar. O canal está crescendo, eu estou muito feliz. Vai aqui um abração, um beijo a todos. Até o próximo vídeo.